nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho, anunciai o reino dos céus. Anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça já recebeste, de graças deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesta quarta-feira, dia 11, hoje nós celebramos também a memória de São Barnabé, apóstolo. Então hoje é festa litúrgica também desse apóstolo que foi um dos 12 que esteve ali com nosso Senhor. O evangelho que nós acabamos de ler, Jesus, ele nos dá uma missão, a missão de anunciar que o reino de Deus está próximo. Então Jesus, ele nos dá uma missão que é a missão de todo batizado. São Paulo chega a dizer em 1 Coríntios 9,16 que ai de mim se eu não pregar o evangelho. Então, nessa meditação do evangelho, já fica claro para nós que todos nós somos chamados a anunciar o reino de Deus. E esse reino, ele é Jesus. O reino é Jesus. A palavra reino em grego é basileia, né? Jesus, ele é auto-basileia. Ele fala do reino, mas ele mesmo é o reino. Aonde Jesus está, aonde Jesus reina, ali o reino de Deus. Então, ele chegou com poder. Então, todos nós, pela força do nosso batismo, nós recebemos também lá um tríplice munus, ou seja, uma tríplice missão sagrada de todo batizado, de ser profeta, sacerdote e rei. Então, nós somos chamados a esse profetismo de anunciar a nosso Senhor. Mas veja, não é qualquer anúncio. Não é um anúncio simplesmente um anúncio intelectual de algo que nós aprendemos num livro. Não. O que nosso Senhor está dizendo aqui nessa palavra é que esse anúncio ele será ratificado, ele será confirmado pelas coisas que acontecerão com esse anúncio. Veja, olha o que Jesus está dizendo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Então Jesus está dizendo que esse anúncio ele será corroborado por Deus com sinais, com curas, com milagres e com prodígios. É aquilo que nós rezávamos no domingo de Pentecostes, no dia de ontem, a oração de coleta. Realizai agora na tua igreja as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. É bem verdade que a igreja, ela nunca deixou de acontecer milagres na igreja. Nunca deixou. A igreja, ela é portadora dos mais e maiores milagres que nós poderíamos trazer. Mas o que Jesus está dizendo para nós é que o nosso anúncio, se ele for um anúncio verdadeiro dele, porque somos chamados a isso, ele vai nos ratificar, ele vai confirmar o nosso anúncio com curas, milagres, sinais e prodígios. É bem verdade também que a segunda leitura de ontem da missa de Pentecostes nos dizia que Deus ele distribui os dons conforme lhe apraz. Agora, há uma universalidade no chamado. Todos nós somos chamados a evangelizar. Todos nós somos chamados a falar de Jesus. Agora, irmãos,
para nós falarmos de Jesus, nós precisamos conhecer. Ninguém anuncia alguém que não conhece. Essa é uma realidade. Ninguém é capaz de anunciar alguém que ele não conheça. Então, para anunciar Jesus, como nos diz o documento de Aparecida, é preciso que a gente tenha uma experiência com o nosso Senhor. É essa experiência de se sentir salvo, essa experiência de salvação, essa experiência de resgate, essa experiência de cura, de libertação que nós fazemos com o nosso Senhor, que vai nos possibilitar o anúncio de Jesus Cristo. Esse anúncio que, volto a dizer, não é um anúncio simplesmente filosófico ou teológico, ou um anúncio intelectual, mas é um anúncio de alguém que fez a experiência com a pessoa de Jesus. E porque fez a experiência com a pessoa de Jesus, ele é capaz de falar com propriedade de alguém que ele conhece. Quando nós dissermos assim, Jesus ele é capaz de te libertar, meu irmão, porque primeiro ele já me libertou. Jesus é capaz de te curar porque já curou meu coração. Jesus é capaz de te dar uma nova vida porque ele já realizou isso na nossa vida. Então, na realidade, nós somos um alto-falante, né, das graças e das maravilhas que Deus operou em primeiro lugar na minha vida. Na minha vida. Então nós não podemos falar de algo que nós não conhecemos, que nós não temos conhecimento. É essa pregação do Evangelho, é esse Evangelho que faz falta no mundo de hoje. E é esse Evangelho, é esse anúncio desse reino que Jesus quer suscitar no nosso coração nessa meditação de hoje. Eu não sei como anda a sua vida com o Senhor, meu irmão, minha irmã. Eu não sei qual a sua experiência com Jesus. Se todos nós aqui fôssemos contar o nosso testemunho, com certeza você falaria alguma coisa. Não, isso aqui Jesus me libertou disso, isso aqui Jesus me curou disso. Eu era desse jeito, o Senhor me chamou a esse estado de vida, o Senhor me colocou nessa missão, o Senhor me colocou nessa situação. Com certeza nós falaríamos algo a respeito daquilo que Deus ele nos chama e nos envia. Mas primeiro esse contato com ele, né? Com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E claro, com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo através da sua santa palavra também. Porque a palavra, ela é Cristo. A palavra é Cristo. É o verbo que se fez carne. Então hoje, meus amigos, vamos pedir ao Senhor, né, que ele renove em nós o primeiro amor. Eu quero te convidar a você lembrar, né, na sua vida, do seu encontro pessoal com Jesus. E se por acaso você que está me ouvindo agora não teve ainda um encontro pessoal com Jesus, um encontro transformador, um encontro que muda completamente a nossa vida e a gente é capaz de dizer aquelas palavras de São Paulo, a 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo é uma nova criatura, passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. Se você não teve ainda esse encontro com Jesus, eu quero pedir que você o tenha. Eu quero pedir que você se abra a esta realidade. Esse encontro com o Senhor, ele se dá de várias maneiras. Pode ser através da missa, de uma pregação, de uma música, de um abraço, de um encontro, de um momento de oração. Eu não sei. Eu lembro o meu encontro pessoal com Jesus como foi. Lembro exatamente. Mas se você não teve ainda esse encontro, se Jesus para você ainda é uma teoria, ainda é alguém que você ouve falar, mas que você não ouviu ele falar com você e ele se mostrar real para você, eu peço a Deus hoje nessa meditação que abra seu coração para isso, para esse encontro pessoal com Jesus. Samuel vivia no templo com Eli, mas não conhecia o Senhor. Ele não tinha tido uma experiência. Por isso, ele não conseguia distinguir a voz de Deus da voz do seu coração, da voz do mundo, de tantas vozes que falam dentro de nós. Mas quando nós estamos em Deus e conhecemos a Deus,
Todas as vezes que a Bíblia fala de conhecer, ela está falando de fazer experiência. Nós sabemos exatamente aquilo que Jesus disse no Evangelho de São João, no capítulo 10, quando ele faz o discurso do bom pastor. As minhas ovelhas escutam a minha voz, porque elas me conhecem. Ou seja, porque elas fizeram a experiência de mim. Então a gente conhece, a gente sabe distinguir a voz de Deus da voz do maligno, da voz do mundo, da voz do nosso próprio coração. A gente consegue distinguir essas vozes que falam dentro de nós e aí nós conseguimos ser eficazes no anúncio do reino de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.